Olá pessoal, tudo bem? Professor Teodomiro aqui falando com vocês e hoje vamos iniciar o nosso curso de Física, tá? Primeiramente vamos introduzir os conceitos de unidade de medida que nós vamos utilizar durante o nosso curso, tá? Então, primeiramente, vamos definir as unidades de medida padrão, ou seja, como assim as unidades de medida padrão? Na física a gente vai trabalhar muito com grandezas. Como assim uma grandeza? O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, quantificar, comparar. Como por exemplo, eu posso falar do comprimento de alguma coisa. Ou seja, isso é uma grandeza. Eu posso falar da massa de alguma coisa. Isso é outra grandeza. Eu posso falar do tempo que uma determinada partícula gastou para realizar uma determinada tarefa, sei lá. Então tudo isso são grandezas. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, quantidade de matéria, temperatura e até mesmo ângulos. Nós também utilizamos na física. Então, hoje é mais uma base matemática do que propriamente a física em si. Então, na ciência a gente vai utilizar muito essas medidas. E essas medidas foram padronizadas, né, em um congresso que teve lá na França, lá no século XX, tá? E foi padronizado lá o Sistema Internacional de Medidas, né, onde padronizaram as unidades de medida, como por exemplo, as três grandezas principais do SI é o comprimento, a massa e o tempo, tá? E aí, essas grandezas a gente vai definir a seguinte coisa. Para o comprimento a gente vai utilizar o metro, tá? Para a massa, a gente vai utilizar o que? O quilograma, tá? Não a grama, o quilograma. E para o tempo, nós vamos utilizar o segundo, ok? Mas também existem outras unidades, como por exemplo a corrente elétrica que eu já estava falando, né? Também a parte da velocidade, que é uma grandeza também. E aí a gente vai ver o que é uma grandeza derivada, ou seja, uma grandeza que ela vem... Justo como posso falar aqui, a velocidade, como já está aqui para vocês, né? Ela é uma combinação da distância e o tempo, né? A gente vai ver que a velocidade, ela nada mais, nada menos é do que uma divisão entre a distância percorrida por um corpo dividida pelo seu tempo daquela trajetória, tá? Esse é o conceito mais básico de velocidade, mas vamos adiantar nos nossos estudos. Então, algumas coisas também interessantes a gente ver que existem prefixos, que esses prefixos eles podem nos ajudar muito na hora de resolver certos problemas. E aí, o que é prefixo? O prefixo ele vai servir para que a gente abrevie a forma de escrever um número, vamos dizer assim. Como por exemplo, ó, quilômetros, tá? O quilômetros ele vem com o prefixo quilo, tá? Que é representado por esta letra minúscula K. Esse quilo, ele é a mesma coisa que 1000, ou seja, 10 elevado a 3, a gente sabe isso aqui é uma regra matemática, né? Uma operação matemática potência, que ela diz a seguinte coisa, cara, eu tenho aqui uma base elevada a 3, então isso aqui é 10 vezes 10 vezes 10. Ora, isso aqui é 1000, pessoal, quando eu faço a conta, isso aqui dá 1000. Então entenda que mega é 10 elevado a 6, ou seja... Se eu troco esse 3 por 6, eu vou ter 6 zeros lá, ou seja, eu tenho 1 milhão, tá? Então, mega e giga é 10 elevado a 9, ou seja, bilhão, tá? A gente tá muito acostumado a dizer assim, ó, eu vou baixar, sei lá, um jogo aqui de 2 gigabytes. Bytes, ela é uma unidade de medida, né, lá do SI. Mas quando a gente combina bytes com gigabytes, e aí a gente forma o quê? 1 gigabyte teria o quê? 1 vezes 1 bilhão, ou seja, 1 bilhão de bytes, tá? Então, só para você se entender que quando eu estiver falando de coisas grandes, os prefixos principais serão esses: quilo, mega e giga, ok? Mas da mesma forma que tem coisas grandes na física, também vou trabalhar com coisas pequenas, não é isso? Então, para pequenas a gente vai ter o mili, e aqui tá alguns exemplos, tá? Ó, milissegundos. Eu também poderia falar do milímetro, né? Ah, pessoal, mas eu tô vendo aqui que aqui também tem megahertz, né? Megahertz, tá? Gigawatts, são todos exemplos aqui de grandezas e tem os prefixos grandes e grandezas pequenas, tá? O micro, ele é a representação de 10 a menos 6. Professor, mas me explica o que danado é 10 a menos 3?
10 a menos 3 tem uma regra em potência que ela diz a seguinte coisa. Se você tiver um expoente negativo, você inverte a fração e ele fica positivo. Mas, professor, de onde danado veio esse 1? Esse 1 veio aqui, ó. Todo número real, eu posso dizer que ele tem um denominador 1 aqui. Tá? Eu posso escrever ele com um denominador 1. E aí, inverteu a fração, numerador virou denominador, o expoente fica positivo. O mesmo jeito é aqui, ó. Ou seja, quando eu inverto, o 10 é a mesma coisa que ter 1 aqui, ó. Então, fica 1 sobre 10 a menos 3. Ou seja, é 1 sobre 1000. E aí, quando eu faço essa divisão, eu tenho 0,001, ou seja, 1 milésimo. E aí, quando a gente combina esse milésimo, né, com segundos, milissegundos, como tá aí o exemplo, tá? E aí, o micro, a gente vai utilizar essa letra grega aqui, que é o mi, né? E o mi vai ser 10 a menos 6. E o nano é esse nzinho minúsculo, que é 10 a menos 9, tá? Então, da mesma forma que o grande, tem aí alguns exemplos. Vamos continuar aqui, fazer uns exercícios. Primeiramente, em apenas 2 minutos, um carro de 1,2 toneladas consegue percorrer 3,6 km por 1 a rodovia. O exercício é: transforma a medida do texto anterior para as suas respectivas unidades do SI. Ou seja, vamos relembrar aqui. Minuto, eu estou falando de tempo, professor. Tempo, eu vi lá no início do vídeo que eu estou falando de segundos. É um dado padrão do SI. Toneladas, eu estou falando de massa. A massa, professor, é quilograma. Show. Quilômetros, professor, quilômetro é distância. Distância eu vou colocar em metros. Então vamos lá, vamos começar pela ordem, né? Respectivamente. Então eu quero transformar 2 minutos em segundos. E aí o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Olha um recurso mnemônico aqui, ó, que eu gosto bastante de ensinar aqui aos meus alunos, que é o da escada. Como assim o da escada? O tempo, ele vai ter, vamos dizer assim, que a gente vai utilizar 3 partes do tempo, que é o que? O segundo, minuto e a hora. É o que a gente mais utiliza, tá? Então, segundo, tá? Minuto, vou colocar aqui, minuto e a hora. E aí, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? O tempo, a base do tempo, ou seja, a base de contagem do tempo, ela é uma base sexagesimal. O que é que isso significa dizer? Que eles agrupam de 60 em 60, tá? Ou seja, como assim, pessoal? Me explica aí. Assim, ó, quando eu tenho 60 segundos, tá? Se eu tenho 60 segundos, na verdade eu tenho 1 minuto, tá? Então, olha só. Se eu tenho 60 segundos, na verdade eu tenho 1 minuto. Beleza? Ah, entendi isso. Então quer dizer que se eu tiver 60 minutos, equivale a eu dizer que eu tenho 1 hora. Isso mesmo, tá? E aí o que é que eu quero que você entenda? Preste atenção. Eu dei aqui o exemplo anterior, ó, 60 segundos para 1 hora. Vamos imaginar que eu quisesse fazer essa conversão aqui, ó, de segundo para minuto. Tá vendo que é uma escada aí? Essa escada, preste atenção, o que é que dá mais trabalho numa escada? É subir ou é descer? Ah, pessoal, subir dá mais trabalho, descer é mais fácil. E aí, em relação às operações matemáticas de multiplicação e de divisão, qual é a que você aprendeu mais fácil na escola? Ah, eu aprendi mais fácil a multiplicação. Então, a gente vai utilizar a multiplicação quando eu estiver descendo a escada. Quando eu estiver subindo a escada, eu vou utilizar a divisão. Como a base do tempo é 60, eu vou multiplicar por 60 ou dividir por 60 de acordo com o meu problema, tá? Agora, vamos ao problema da questão, né? Eu quero converter 2 minutos para segundos. Então, eu quero descer a escada. Como eu quero descer a escada, eu vou fazer 2 vezes 60. Tá? E quanto que é 2 vezes 60? É fácil, pessoal. 2 vezes 60 é 120 segundos. Show de bola. Respondida. Vamos agora para tonelada, tá? 1,2 toneladas. Bom, professor, eu sei que tonelada, estou utilizando o T aqui para representar tonelada, tá? Eu sei que 1 tonelada equivale a 1000 quilos, tá? 1 tonelada equivale a 1000 o que? Quilogramas. Ah, professor, então quer dizer que 1,2
1,2 vezes 1000. Ah, ficou fácil. Ah, professor, mas é multiplicar um número decimal, ó. Aqui é vírgula, professor. 1,2 dá trabalho. Não, cara, preste atenção. 1,2 eu posso colocar quantos zeros eu quiser aqui, que não vai mudar nada, tá? Agora, olha só, macete. Se você estiver multiplicando o número decimal, multiplicar, tu vai pegar a vírgula e vai andar com ela para direita. Então, ó, quantos zeros tu tem aqui? Professor, eu tenho 3 zeros. Então, tu vai pegar a tua vírgula e vai andar 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. Passou a vírgula aqui, ó, tá? Ou seja, tu vai ficar com 1.200 quilogramas. Por que, professor? Porque, ó, tu tirou a vírgula onde tinha antes, que era 1,2, tu tirou a vírgula, ó. E tava aqui, ó, esses zeros aqui, ó. Tava aqui a vírgula, tu tirou, ó. 1, 2, 3. Ah, então isso aqui é 1.200,0. E aí eu posso colocar o zero ou não, né? Tirei aqui a vírgula, então. Ah, eu entendi, então. Então vamos lá, professor, continua aí. Aqui é 3,6, o quê? Quilômetros. Olha só. Opa, não é quilograma, professor. É quilômetros. Eu quero converter para metro, que é a unidade fundamental. Cara, pega o macete, o prefixo K aqui, ó. Quanto é que vale isso aqui, professor? Ah, professor, eu lembrei lá que o K é a mesma coisa que 10 elevado a 3, ou seja, 1000. Então vale o mesmo macete, professor? Vale 3,6 vezes 1000. É só trocar o valor do prefixo pelo valor numérico dele, tá? O prefixo ele vale um valor, tá? Nesse caso aqui. Então a mesma regrinha lá do macete da vírgula, ó, vai andar 3 casas, vai ficar 3.600 metros. Show de bola? Beleza. Tá aqui a segunda. Pausa o vídeo e tenta responder, tá? Pausou, respondeu, vamos corrigir agora. Então vamos lá. Todas as manhãs, João sai de sua casa e caminha por 4 minutos até a padaria. Compra 500 gramas de pão e retorna à sua casa, que fica a 0,2 km de distância. Mesma coisa. Ah, isso aqui é tempo. Tempo eu vou medir em segundo. Ah, aqui é massa. Massa é quilograma. Ah, isso aqui é distância. A distância eu vou medir em metro. Show de bola, cara. E aí, vamos lá, no tempo. Ah, isso é 4 minutos. E aí, lembrando lá da escada do tempo, né? Eu quero descer, né? De minuto para segundo eu vou descer um degrau. Se eu vou descer, eu multiplico por 60. Então é 4 vezes 60. Eita, eu só preciso armar aqui a continha. Não, cara. É só fazer 4 vezes 6, que dá 24. Tem um zero, repete ele aqui, ó. 240 segundos. E agora, eu preciso agora transformar 500 gramas em quilogramas. Como que eu vou fazer isso? Cara, eu vou fazer uma escada também de novo aqui para explicar isso. E, consequentemente, também o da distância. Vai valer a mesma regrinha da escada? Vai valer a mesma regrinha da escada, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa escada. Essa escada, ela vai ter um pouco mais de degrau do que a escada do tempo lá que eu fiz, tá? Então, eu acho que aqui já deve estar legal. Vamos ver aqui. Se precisar, eu faço mais. Então, aqui, ó, é o quilograma, tá? Tô falando da massa. Aí eu vou ter o hectograma, cara. O que é hectograma? Calma que eu já explico. Depois do hectograma, eu vou ter o decagrama. Depois do decagrama, eu vou ter o grama. Aí eu vou ter o decigrama. Vou ter o centigrama. E vou ter o miligrama. Viu o prefixo mili? Beleza, professor. O que é que o senhor está querendo dizer aqui? Vai funcionar aquela mesma coisa de descendo, multiplica, subindo, divide? Vai funcionar da mesma forma. Só que aqui tem uma coisa que é diferente do tempo, que é a base de contagem. Como assim, professor? A base de contagem? Aqui é decimal. Ou seja, para cada degrau, tu agrupa de 10 em 10. Como assim, professor? Com 10 gramas, tu tem 1 decagrama. Com 100 gramas, tu tem 1 hectograma. Com 1000 gramas, tu tem 1 quilograma. Sacou a pegada? E o que é que o senhor tá querendo dizer com isso? Ah, beleza, vamos lá.
Eu tô com 500 gramas no meu, né? 500 gramas no meu problema, né? 500 gramas tá aqui. E o que é que eu quero? Eu quero converter isso para quilômetro. Eu quero isso aqui, ó. Eu posso ir subindo de degrau por degrau? Pode, cara. Tu vai dividindo de 10 em 10, tá? Só que tu vai precisar fazer 3 divisões. E não é preciso isso, porque você já pega um macete. Para dar o pinotão, tu vai fazer assim, ó. Eu quero dar um pinote, professor. Eu quero sair daqui e já cair aqui, no quilômetro. O que é que tu vai fazer? Tu vai contar a quantidade de degrau. Tu já sabe que tu vai dividir, porque tu vai subir. Se tu vai subir, tu vai suar, cara. Vai dar trabalho. E aí tu vai colocar o número 1 e tu vai contar quantos degraus tem. Ah, eu só vou subir 1, vou subir 2, vou subir 3. Então tu vai colocar 3 zeros aqui, ó. Tu vai dividir por 1000. 1000 quem, professor? O 500, cara. Tu não tinha aqui, ó, 500 gramas. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Pegar 500. Vou dividir por quem? Por 1000. Sacou? Aí leg. Toma. E agora eu fiquei com 5 dividido por 10. Tenho 5 reais para dividir para 10 pessoas. Ah, isso aqui é a metade só, né? Vou ter que torar na metade. Cada um vai ficar com isso aqui, ó. Ah, agora é 0,5 o quê? Quilograma. Só que 0,5 é meio quilo, cara. Eu já tô vendo 500 gramas, meio quilo, professor. Tá aí, bicho. Sacou? Ah, olha só, agora o senhor tá falando de distância aqui, ó. 0,2 km. Tá? Eu quero transformar para metro. Como é que eu vou fazer isso? Lembra que eu disse que eu vou fazer uma escada só para as duas coisas? E eu vou apagar aqui, tá? Como assim uma escada só para as duas coisas? Notem que o prefixo vai valer também para a distância. A única coisa que eu vou mudar aqui vai ser a unidade de medida, tá? Mas hectômetro, tá? No caso hectômetro, tá? Decâmetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Vai ser tudo a mesma coisinha. Olha só. Quilômetro, né? Não é parecido? Quilograma com quilômetro. É porque só mudou de metro para grama. Entendeu? Hectômetro, né? Ou seja, hectômetro. Aí vem decâmetro. Depois vem o próprio metro. Vem o decímetro. Vem o centímetro. E vem o milímetro. Sacou? O que é que eu tenho? Eu tenho 0,2 km. E eu quero vir para metro. É o contrário do problema anterior. No problema anterior você subiu 3 degraus. Agora você vai descer. Para descer eu multiplico por 1 e a quantidade de degraus. Ah, eu vou descer 3, então eu multiplico por 1000. E aí aquele macete da vírgula vale aqui também, ó. 0,2 é a mesma coisa que isso aqui também, ó. Então vou pular 1, 2, 3. Passo a vírgula aqui. Exato. Então 0,2 km é 0,2 vezes 1000 para transformar para metro e vai dar 200 metros. Exato, cara. Sacou? Vamos agora continuar aqui, ó. Aqui é apenas para eu substituir os prefixos pelas suas potências de 10 equivalente. Como assim? Olha só. O milímetro, eu lembrei lá, olha só, que o milímetro ele é 10 a menos 3. Então, para substituir isso aqui vai ficar assim, ó, 1,2 vezes 10 a menos 3, o quê? Metros. Acabou. Ah, aqui eu tenho 500 kW, né? Ah, mais o quilo, eu vi que é 10 elevado a 3, é grande, tá? Tá lá naquela parte dos grandes. Então aqui é 500 vezes 10 elevado a 3 watts. Só que o 500, ele não tá no que a gente chama de notação científica. Esse número aqui ele não tá escrito em notação científica. O que é notação científica, professor? É um número assim, ó. A vezes 10 elevado a n, onde n, né, tem essas condições aqui, ó. N, ele é um número inteiro, tá? Ou seja, um número negativo ou positivo, tá? Não pode ser 0,1, tá? Por exemplo. E o A,
ele é um número maior do que 1, tá? Tem que ser um número maior do que 1, menor ou igual que 10, tá? Beleza? Ah, vai ter canto aí, professor, que vai dizer que é menor ou igual a 1 e tal, mas na verdade é que ele tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Sacou? Ou seja, pode ser um decimal, professor? Pode. Só que aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Concordam comigo que 500 é a mesma coisa que 5 vezes 100? É, né? 500, professor, é a mesma coisa que 5. Vou deixar na mesma cor, vermelhinho, tá? Ah, professor, 500 é 5 vezes 100. Aí vezes 10 elevado a 3 watts. Só que 100, professor, eu sei que é 10 ao quadrado. E aí eu aplico aqui a regra de multiplicação de potência de mesma base. Ou seja, eu repito, né, a base 10 e somo os expoentes. 2 mais 3, que vai dar 5, ou seja, 5 vezes 10 elevado a 5 watts. Agora sim está em notação científica. Olha só, aqui tem um micro, né? Tem um micro aqui, ó, com mi, ó. Então, isso aqui é 10 vezes o micro. Eu lembro lá que o micro é 10 a menos 6. O que? Metros. Aqui também vale a regra, só vale. Você vai somar isso aqui. Tu tem 1 e gasta 6, tu fica devendo 5. Então vai ser 10 a menos 5 metros. Isso aqui agora eu tenho 0,2 gigawatts. Como é que eu vou fazer isso? O giga, professor, é a mesma coisa que 10 a nona potência. Então, quer dizer que 0,2 é a mesma coisa que o quê? Vezes 10 elevado a 9 watts. Só que olha só, preste atenção aqui comigo. 0,2 é maior do que 1? Não é maior do que 1. Não é isso? Então eu vou deixar aí o desafio para vocês comentar aqui embaixo qual vai ser a resposta dessa letra D, tá? O que é que eu tenho que fazer para deixar isso aqui em notação científica, tá? Quarta questão. Faça as operações a seguir. Aqui eu não vou fazer porque essa daqui você já tem um vídeo aqui no meu canal falando de potenciação, tá? Então você pode ver aí o vídeo e ver que isso aqui nada mais é do que multiplicação de potências de mesma base e divisão de potência de mesma base. Mas só que é uma fração. A fração também é uma divisão, tá? Ou seja, essa letra D aqui é 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 4. Então repete o 10 e subtrai os expoentes. Ou seja, é 10 elevado a 9 menos 4. Ou seja, 10 elevado a 5. É só isso aqui. Sacou? Quinta questão. Vamos lá. Qual dos processos a seguir é um fenômeno químico, diferente dos demais fenômenos que são físicos? Então, o que é um fenômeno químico e o que é um fenômeno físico? Um fenômeno físico é aquele que não altera a natureza da matéria. Já o químico é o contrário. O químico ele altera isso. Ou seja, vou dar um exemplo. Pega um queijo e corta ele. Se você pega um queijo e só corta ele, ele vai continuar sendo o mesmo queijo, só que agora cortado, né? A massa dele vai ser menor, mas ele é o mesmo queijo ainda, tá? Que eu vi aqui. Já se você pegar esse queijo, colocar ele para assar, ele vai desidratar. Ele não é mais um queijo cru, ele agora é um queijo assado. Ele passou por um processo, né? E alterou a natureza dele. Ou seja, ele não é mais cru, ele agora é um queijo que está assado. Então, se alterou, é químico. Não alterou, é físico. Dê outro exemplo, pessoal. Pega um parafuso, molha ele e deixa ele no sol. Um parafuso de ferro. O que é que vai acontecer? Ele vai enferrujar. Se alterou, não é mais o mesmo parafuso, então é um processo químico. Ah, pessoal, se eu pego aqui a minha camisa que eu lavei, coloquei ela no varal, ela enxugou. Continua sendo a sua camisa? Continua. Então, cara, foi um processo físico, tá? Show? Agora, olha só. Passagem da luz pelo vidro. Ah, só, isso aqui é químico? Não, cara. É físico, tá? Vou colocar F de físico. Ingestão de água por uma pessoa. Tu vai ingerir água, vai continuar sendo água? Vai. Então é físico, cara. Reflexão. Cara, isso aqui a gente estuda em óptica.
Ou seja, é físico. Fotossíntese. O que é a fotossíntese? Sintetização de substâncias orgânicas e oxigênio a partir de gás carbônico e água. Cara, isso aqui, se não for química, eu não sei o que é química. Aquecimento da água fria para obtenção de água quente. Cara, isso aqui a gente estuda em termologia, é físico, professor. Cara, claro. Letra D é o gabarito. Sexta questão. Quantas horas, minutos e segundos existem em 32 horas, 26? E aí, o que é que eu vou fazer? Cara, já de cara, eu sei que são 32 horas mais 0,26 horas. Eu sei que é 32 alguma coisa. Então, as que não for 32 horas, eu já vou eliminar. Eu tenho que saber chutar. Eu tô falando isso e vou repetir. Eu preciso saber chutar. Então, risca essa, risca essa, risca essa e risca essa. Cara, eu só já marquei aqui, ó, letra A. Não preciso nem ir pro outro. Cara, se eu fosse na prova no Enem da vida, uma prova que você fosse fazer, não tinha mais pra quê. Era só marcar aí o 32 e correr pro abraço. Só que aqui eu quero exercitar. Então vamos converter agora 26 horas para minutos. E aí, se eu vou descer a escada, eu multiplico. Então, para fazer essa continha, eu vou deixar esse número em forma de fração. Fica mais fácil, tá? Então, ó, 26 horas é a mesma coisa que 26. Tem duas casas, 2 zeros. Vezes 60. E aí, pega um macete, ó. Se tem 0 aqui, ó. Leg, cara. Sacou? Ah, olha só, aqui tem 10 e 6. Eu posso simplificar ainda por 2. Pode. Por 2 aqui fica 5 e aqui fica 3, não é? É a mesma coisa que dividir, tá, pessoal? Ah, e agora, o que é que eu vou fazer? Cara, tu repete o 5 aqui embaixo, ó. Ele vai ser o teu novo denominador, tá? Porque em multiplicação de fração a gente faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Agora eu vou fazer 26 vezes 3, tá? Então é 26... mais 26, mais 26. Mas professor, eu quero revisar a multiplicação. Monta aqui, ó. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. 78 dividido por 5, professor. Quanto que dá isso? Revisa aí também, professor. Divisão pra mim. Agora, ó. Pega aqui o 7. Quantos 5 cabe aqui dentro? Ah, professor, cabe só 1. Porque 5 vezes 7, né? 5 vezes 1, 5. 5 para 7 sobra 2. Aí desce 8, professor. Aí vai dar 15. 15 vezes 5, 25. 25 para 28, 3. Restou 3. Então, na verdade, aqui é 15,3 minutos, tá? Então, aqui é 32 horas, 15 minutos, tá? Minutos. E quantos segundos? Aqui já tá dizendo que é 36. Vamos ver. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer 15 é a mesma coisa que 15 mais 0,3. 0,3 está em minutos, tá? Agora eu vou fazer 0,3, vamos dar a cor aqui, ó. 0,3 vezes 60. Só que eu disse que eu vou deixar em fração, não foi para ficar mais fácil? Ah, é. Então 0,3 é 3 sobre 10 vezes 60, não é? Ó. Aí leg. 3 vezes 6 é quanto? 3 vezes 6, 18, né? 18. Então aqui na verdade seria 18 segundos, né? O gabarito tá errado ali, tá? Seria 18 segundos, ok? Tá só com erro aqui no final, beleza? Show. Então vamos continuar. Sétima. Deixa eu ver se eu errei a divisão aqui. 5 para 7, 2. Desceu 8. É isso mesmo, 5... tá certo, 3, né? Só que eu acho que não é esse 3 que ficaria aqui não. E só nesse finalzinho, mas de boa, não vamos perder tempo aqui não. Sétima questão. Quantas pessoas compõem uma fila de 144 metros, tá? Só para vocês entenderem aqui o que foi que aconteceu, tá? Teria que dividir aqui até o resto 3, tá? Ou seja, eu sou 3 sobrou, aí coloca a vírgula, né? 0 e 6, tá? No lugar desse 3 aqui é um 6. Aí daria, né? No lugar do 3, 6.
Aí 6 vezes 6, 36, tá? Aí o gabarito estaria correto. Beleza. Sétima questão. Quantas pessoas compõem uma fila de 144 metros de comprimento se cada uma delas ocupa em média um espaço de 60 centímetros ao longo da fila? Então, quando eu estiver comparando grandezas, pessoal, eu preciso colocar essas grandezas na mesma unidade de medida. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Aqui está em metros, 144. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar centímetro e vou converter para metro. Só que eu noto que centímetro para metro vai ter quem? Decímetro, né? E depois de decímetro eu vou ter um metro. Então, centímetro é a mesma coisa que o quê? Eu pegar o 60 para converter para metro, tá? E dividir por 100, tá? O próprio nome já está dizendo centímetro. Então divide por 100, ó. Cortou. Então isso aqui é 0,6 metros. E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Cara, tu quer saber quantos desse cabe dentro desse? Então isso é uma divisão, cara. Entendeu? Eu quero saber quantos 60 centímetros cabe aqui dentro. Entende o problema, sacou? Então o que é que eu vou fazer? 144 dividido, vou deixar em forma de fração, o 6 sobre 10. Porque se eu deixar dividido, professor, em fração, porque é mais fácil, ó. Divisão de fração a gente faz assim, ó. Conserva a primeira, não muda a primeira. E multiplica pela fração inversa da segunda, isso aqui, ó. Ou seja, vai ficar na verdade isso aqui, ó. 1440 dividido por 6, porque é 144 vezes 10. E aí, como vai ficar uma divisão, já coloquei aqui, ó. E aí, vamos fazer essa divisão, ó. Quantos 6 cabem dentro do 14? Cabem 2, porque 2 vezes 6 dá 12. 12 para 14 sobrou 2, desce o 4. Quantos 6 cabem dentro do 24? Ah, eu lembrei que 4 vezes 6 dá 24, então cabem 4. 4 vezes 6, 24. Para 24, nada. Só sobrou um 0. 0 dividido por 6, 0. E aí acabou, tá? Ou seja, cabem 240 pessoas, ok? Oitava. Representação e notação científica correta. Então pega o macete. Como é que eu represento notação científica corretamente? Dica, todo número tem uma vírgula. Se não tá aparecendo é porque a vírgula tá aqui, ó. Sacou? Como eu tô falando de um número grande, o que seria um número grande? Só um número inteiro. Se eu estivesse falando de um número pequeno, seria, por exemplo, 0,00028. Por exemplo, é um número pequeno. Como eu tô falando de um número grande, a potência ela tem que ter expoente positivo. Negativo já corta, já, ó. Tchau. Tá? Negativo é quando eu estiver falando de número pequeno. E aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho que lembrar que o meu A, o número que vai estar multiplicando a potência de 10, ele tem que estar entre 1 e 100. Aliás, entre 1 e 10, perdão. Então o que é que eu vou fazer? Se eu coloco a vírgula aqui, fica 36,8. Então 36 é maior do que 10. Então a vírgula tem que ficar aqui, ó. Entre o 3 e o 6. E aí a dica é: conta as casas decimais que a tua vírgula vai pular as ordens, tá? Então, ó, vai pular uma, vai pular duas, vai pular 3, 4, 5. Então é 3,68 vezes 10. E aí a quantidade de casas que a vírgula andou. Se andou 5, 10 elevado a 5, letra A. Ok? Se fosse um número pequeno, esse daqui, eu sou da mesma forma. A vírgula tem que ficar onde? Se a vírgula ficar aqui, vai ficar maior. Concorda? Então tem que ficar aqui, ó, no 2. Então, ó, a vírgula ia andar, ó. 1, 2, 3, 4 casas. Então ficaria 2,8 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Essa aqui é a resposta de cima, tá? Nona questão. Questãozinha caiu no Enem, ó. A agência espacial norte-americana, ou seja, a NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano
que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Isso é só uma historinha, tá? E aí vem o comando da questão. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU 55 passou da superfície da Terra é igual a... Como é que eu vou saber isso? Olhando aqui, ó. Aí aqui as imagens estão dizendo a seguinte coisa. Asteroide se aproximará da superfície para os cientistas possam observar os detalhes da superfície. Show. Aí aqui é a Lua, tá? Aqui é a Terra e aqui é o asteroide YU 55. E aqui tá dizendo, ó, nessa parte aqui, ó, passagem 8 de novembro às 21 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Asteroide, o tamanho dele, mas o tamanho dele, essas informações aqui, ela não me é necessária, nem essa, nem o horário, porque eu quero saber da distância. Então vou procurar a distância, ó. Proximidade da Terra 325 mil quilômetros. Beleza. Só que eu quero saber qual foi a menor distância que ele passou. Ou seja, cara, isso aqui está em notação científica. Professor, todas estão em quilômetro, então não preciso converter para metro. Não. Você precisa converter para notação científica é o 325 mil. E o que é 325 mil? Aí, matemáticazinha do sexto ano. 325 mil é isso aqui, professor, ó. 325 mil quilômetros. Então o que é que eu vou fazer? A vírgula tá onde? Aqui. Vai andar quantas casas? Vai andar 1, 2, 3, 4, 5. 3,25 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Cadê? Aqui era para estar elevado, tá? Aqui é 102, não, seria 10 ao quadrado, tá? Aqui não é 10 a 3, seria 10 elevado a 3, tá? Foi um errinho de digitação aqui na hora. Não tinha prestado atenção. Aí tá aqui, 3,25 é a letra D, tá? Que é 3, vezes 10 elevado a 5, tá? Isso aqui não é 105, é 10 elevado a 5. E as outras também, 10 elevado a 6 e tal. Resposta, letra D. Espero que vocês tenham entendido, também gostado. Então, se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, divulga. Pessoal, só pode participar do projeto que está aqui no link. O projeto Exatas Nota 1000. Quem é da escola, tal, que o senhor ensina? Não, tá? Qualquer pessoa pode participar. Então, posso divulgar para meu primo, que pode divulgar para todo mundo, tá? Vamos ter simulado já agora no final de março, tá? Primeiro simulado, tanto de matemática como de física, beleza? Então, vamos estudar e final do mês tem simulado, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.